Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para a gente fazer a parte 2 de movimento circular, tá? E aí dentro do movimento circular, a parte 2 são as aplicações, né? São algumas aplicações com dois conceitos, duas aplicações basicamente, que são a parte de transmissão linear e angular. Então dentro do movimento circular, existem inúmeras peças, engrenagens, motores que funcionam com um ciclo, né, com movimento circular. Nos carros, motos, bicicleta, aquela bandejinha do CD e do DVD que você aperta para ela sair para fora do DVD, né, colocar o DVD ou o CD, aí aperta a bandejinha, ela entra para fazer a engrenagem do DVD lá funcionar, de um disco, de uma roda gigante, de um relógio, tudo isso tem engrenagens, né? E essas engrenagens, ou polias, ou roldanas, né? A gente pode chamar de roldana, polia, engrenagem, tanto faz, elas estão presentes em muitas coisas no dia a dia, no cotidiano. E muitas das vezes elas estão presentes para facilitar um certo trabalho, alguma coisa que vá se realizar, né? De acordo com esse movimento circular. E antes de falar de algumas aplicações, dessas que eu já comentei, né, de especificar aplicações de engrenagens, tá? Engrenagens em alguns motores, que eu vou mostrar aqui, e também em bicicleta ou moto, né? Então tem aqui a homenagem aqui, ó, na aula de hoje, beleza? Uma moto, ela funciona assim com movimento circular, com engrenagens, né? Correntes, correias, beleza? Então, antes de começar, antes de falar sobre aplicações, vou mostrar o seguinte. Transmissão de movimento, a transmissão de um movimento, transmitir um movimento, ela pode ser de forma linear ou angular, beleza? Quando eu falo de linear e angular, lembra a aula anterior, a parte 1 do movimento circular, que eu falei que nós temos um movimento linear e angular. Nós temos uma velocidade linear, velocidade angular, né? Onde a velocidade linear a gente chama de V, né? V normal, aquele V que a gente sempre usou, né, para velocidade. E a velocidade angular a gente chama de W. Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, beleza? Agora, na transmissão linear, nós temos o seguinte, duas polias, tá? Duas polias, duas roldanas, duas engrenagens, tanto faz. Uma maior que a outra, beleza? Para que você tenha um trabalho, vamos dizer assim, de produzir um movimento maior, tá? Nós temos que ter diferença de polias, diferença de tamanhos, tá? Uma maior e outra menor, tá? Pode ser uma um pouco maior do que a outra só, ou muito maior do que a outra, beleza? Não pode ser do mesmo tamanho. Por que não pode ser? Se você tiver duas polias do mesmo tamanho, você até transmite o movimento de uma para outra, né? Porque, na prática, o que seria transmissão de movimento, né? O que seria transmissão de movimento? Seria quando uma polia dessa gira, faz um movimento circular e faz a outra girar também. Isso é transmitir movimento. Então, se eu tiver as duas polias, eu vou chamar de polias, roldanas, engrenagens, se eu tiver as duas polias do mesmo tamanho, seja aqui ou aqui, né? Ou aqui, né? Onde a polia A é a grande e a polia B é a menor, que está no centro, no meio. Se elas forem do mesmo tamanho, vai ter transmissão de movimento, mas você vai ter uma transmissão de movimento com a mesma velocidade, com a mesma repetição, com a mesma frequência que a gente fala, né? Então, lembrando a aula anterior, a gente vai trabalhar bastante agora aqui com frequência, que são quantas repetições algo realiza, né? Por exemplo, eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, que frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que algo se repete por segundo, né? Então, se eu falar que a frequência de uma é maior do que a outra, ou a frequência de uma aumentou, a frequência diminuiu, isso só vai ocorrer, essa diferença de frequência, se eu tiver polias de tamanho diferente. Se eu tiver polias com o mesmo tamanho, a frequência que uma tiver, a outra também vai ter, tá? O que seria essa frequência, então? Por exemplo, se eu tivesse essas duas rodanas A e B do mesmo tamanho, com o mesmo diâmetro, com o mesmo raio, né? Do mesmo tamanho, idênticas, duas idênticas, do mesmo tamanho. Se a rodana A, por exemplo, tivesse uma frequência
de 5 Hz, seria girar 5 vezes por segundo, a B também ia ter exatamente 5 Hz. Ia girar 5 vezes por segundo. Tranquilo? Isso acontece, por exemplo, quando você tem a movimentação de uma roldana dessa, tendo que fazer a outra roldana também girar, a outra polia também girar, sendo que eu quero que essa roldana faça a outra polia girar mais rápida, de forma mais rápida, ou de forma mais lenta, né? Aí depende aonde você vai aplicar isso, né? Em que motor você vai aplicar isso, em que dispositivo você vai aplicar isso, em que aparelho você quer aplicar isso, né? Se você quer fazer com que a outra polia gire mais rápido ou mais devagar. Para isso acontecer, tem que ter diferença de tamanho, beleza? Para a outra girar mais rápido ou devagar. Para transmitir o movimento nessa situação aqui, de forma linear, eu estou utilizando duas situações. Uma situação que é bem mais prática, tá? É bem mais vista pela população, por vocês, né? Por todo mundo, que é, por exemplo, a corrente de uma bicicleta. Né? Se você já parou para pensar nisso, quando você pedala, né, a bicicleta, a polia, aí na bicicleta tem alguns nomes que eu já vi em alguns concursos, né? Alguns vestibulares, alguns concursos militares. Às vezes, essas polias aqui, né? Tipo essa aqui do pedal e essa da roda traseira, né? Que eu aumentei um pouquinho aqui, elas são chamadas de coroa ou catraca, tá? Ou seja, pode se chamar de qualquer maneira, tá? Coroa, catraca, polia, roldana, engrenagem, tanto faz. Então, se eu tenho essas polias assim, com uma correia ou com uma corrente, tá? Diferençazinha de correia para corrente, para quem não sabe. Corrente é quando você tem algo de metal, tipo a corrente da bicicleta, a corrente de uma moto. Correia é algo de borracha, é algo que é feito de borracha, tá? Você interliga as polias de forma emborrachada, tá? Então você tem como se fosse vamos dizer assim, uma fita de borracha, tá? Isso é uma correia. Uma corrente é feita de peças de aço, né? De metal, tranquilo? Que vão encaixar naqueles ganchinhos, né? Eles vão encaixar, né? Vão encaixar naqueles ganchinhos que tem a coroa lá da bicicleta, tranquilo? Tipo uns espetinhos assim que tem em volta, né? Então a corrente ela entra ali e trava ali, tranquilo? Então quando eu tiver esse processo de transmissão linear, vai ser o seguinte: processo de transmissão linear significa que, vamos lá, eu tenho aqui a correia ou a corrente, tanto faz, duas polias A e B, a maior do que a menor, né? E aí, quando essa polia A girar, vamos supor que o pedal esteja aqui, nessa daqui, tá? Na maior, tá? Então eu vou pedalar aqui, vou fazer força nessa maior, e a maior vai fazer a menor girar, tranquilo? Nesse processo, a polia maior seria onde está o pedal, e a polia menor seria onde está a roda traseira, beleza? Então, se eu fizer essa daqui girar, automaticamente essa vai girar também. Então vamos supor que a correia A, ela girou daqui até aqui. Girou só esse pedacinho aqui, ó. Tá? Só esse pedaço linear. Se a polia A girou esse pedaço linear e elas estão presas pela mesma corrente, pela mesma correia, significa que esse tanto que ela andou aqui, que ela girou aqui na polia A, vai ser a mesma que vai girar aqui na B. Tanto é que se eu pegar aqui com o dedo, ó, de forma bem grosseira, né? Com o dedo, eu não tenho nenhuma régua, nenhum transferidor, nada para mostrar. Então eu tenho aqui, ó, o dedo, ó. Se eu tiver aqui a distância de um dedo para o outro, pegar daqui e trouxer para cá, ó, repara que é a mesma distância que eu usei, ó. Essa linha foi a mesma daqui. Isso significa dizer que a polia A percorreu uma distância igual à polia B. Sendo que se ela percorreu uma distância igual, significa que se as distâncias percorridas são iguais, as velocidades também são iguais. Por que as velocidades são iguais? Lembra que velocidade não é ΔE sobre ΔT? Lembra disso, né? Isso aqui a gente já estudou bastante. Se velocidade linear é o espaço percorrido pelo tempo, o tempo que a polia A levou para girar daqui até aqui e parou, essa daqui também girou e parou. Então, quando uma gira, a outra gira ao mesmo tempo. Parou, parou as duas. Quando gira uma, gira as duas. Parou, para as duas. Tranquilo? Então, se elas giraram juntas, significa que o espaço percorrido aqui e aqui é igual. E se o espaço percorrido é igual e levou o mesmo tempo para girar, ó, girou uma, girou a outra, parou, então levou o mesmo intervalo de tempo, né? Então, se o espaço percorrido é igual e o tempo é igual, as velocidades lineares são iguais. Tranquilo?
Se as velocidades lineares são iguais, aí você pode gravar isso, se você não quiser. É melhor a gente sempre entender, mas se você quiser gravar, tranquilo. Numa transmissão linear, as velocidades lineares são iguais. Tranquilo? Aí eu venho para cá, só para mostrar essa relação, essa primeira relação aí. Depois a gente vai substituir algumas coisas. Na transmissão angular, espera-se que as velocidades angulares sejam iguais. Né? Então, a ideia é a seguinte. Numa transmissão linear, as velocidades lineares das polias são iguais. A angular, não. Numa transmissão angular, as velocidades angulares das duas polias são iguais. Linear, não. Tranquilo? Então, quando uma for igual, a outra não é. Tá? Então, aqui na transmissão angular, por que as velocidades angulares são iguais? Porque, mesma ideia de lá, ó. Aqui, ó, vamos supor que aqui, no centro, aqui, ó, seja um eixo, beleza? Um parafuso, um eixo de metal, alguma coisa assim. E eu tenho esse eixo, tá? Nesse eixo, eu tenho uma polia. Tranquilo? Então, eu tenho uma polia aqui, ó, um eixo, beleza? E nesse eixo, eu tenho duas polias, uma polia A e uma polia B. Quer ver? Eu vou mostrar isso de uma forma bem melhor, bem mais fácil. Aqui, ó. Olha para essa poliazinha aqui, ó, essa engrenagemzinha aqui, ó. Aqui eu tenho duas engrenagens de tamanho diferente. Ó, os dentinhos aqui, ó. Essa menor tem os dentinhos e a maior também tem os dentinhos. Se eu girar uma dessa daqui, repara que o eixo, o ponto preto aqui no meio, ó, é esse ponto preto aqui, que é o eixo. Então, repara, se eu giro a maior, a menor também gira junto. Ó, a menor também vai girar junto. Ó. Girei a maior, a menor está girando junto. Se eu parar de girar a maior, para de girar a menor também. Tranquilo? Então, a partir do momento que eu giro a polia maior e paro, a menor também gira e para. Então, significa que elas percorreram um mesmo ângulo. Ó, vamos fingir que eu marquei aqui, ó. Girou. Parou. Quando para aqui, repara só que a linha que percorreu aqui a do B, ó, essa linhazinha do B, é menor do que a linha do A. Tranquilo? Então, o espaço percorrido, nessa transmissão angular, quando as duas polias estão juntas no mesmo eixo, tranquilo? As distâncias lineares não são iguais. Não acontece isso aqui. Mas os ângulos são os mesmos. Esses ângulos aqui que foram percorridos aqui, ó, daqui para cá, é igual para as duas. Se os ângulos são iguais e elas levaram o mesmo tempo para girar, girou e parou, o tempo é igual. Aí tu lembra da fórmulazinha, ó? Velocidade angular é igual a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, se você lembra disso aqui, se a variação do ângulo é igual e levou o mesmo tempo, a velocidade angular também vai ser igual. Tranquilo? Então, você pode gravar. Depois que você entender, tu pode gravar para você resolver uma questão de forma rápida, né? Se uma transmissão linear, as velocidades lineares são iguais, numa transmissão angular, as velocidades angulares são iguais. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos lá. Voltando para cá, eu vou juntar no final as duas, essa com essa, tá? E aí, vamos lá. Essas engrenagens aqui, as engrenagens são o seguinte. Tá vendo isso aqui? Esse pedaço aqui com 3 engrenagens. Vou considerar uma só. 1, 2, 3. Então, isso aqui nada mais é do que uma peça de um CD. Um CD, aquele que você aperta o botãozinho, ele sai a bandejinha. Aí você aperta de novo, ele entra. Então, esse motorzinho, que está com essa polia pequenininha aqui, o motor faz girar essa polia pequenininha, essa engrenagem pequenininha, né? Que está encostada, se você reparar bem, ó, os dentinhos dessa branquinha pequenininha estão encostados nessa amarela, tá? E por baixo, vou soltar aqui, ó. Por baixo, essa amarela também está encostada os dentinhos aqui, ó. Tem os dentinhos aqui embaixo que estão encostados nos dentes dessa branca maior aqui, ó. Então, repara que quando eu giro uma, automaticamente ela gira a outra, ó. Então, se a maior girar, gira as outras duas. Se a menorzinha girar através do motor, gira essa, que gira essa também. Então, você tem uma transmissão de movimento aqui. Quando você aperta o botãozinho da bandeja, o motor é acionado, faz girar essa, que gira essa, que gira essa. Aí a bandeja sai. Quando você aperta o botão de volta, o motor gira para o lado contrário, que gira essa e entra. Beleza? Então, essas são engrenagens. Essas engrenagens são
desse tipo aqui, ó, que uma encosta na outra, tá? Os dentinhos delas estão conectados, tranquilo? E quando faz girar uma, por exemplo, essa vai girar, a outra gira por transmissão de movimento, ó. Os dentes vão encaixando, beleza? Então ela faz isso e faz a outra girar automaticamente, e aí vai transmitindo o movimento, tá? Como se fosse várias peças de dominó, você empurra a primeira empurra a segunda, a terceira, a quarta, derruba todo mundo. Então, uma engrenagem vai girando a outra, que vai girando a outra, se tiver várias engrenagens. Tranquilo? E aí elas vão transmitindo o movimento. E essa transmissão de movimento pode ser de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos aprender quando que vai ser de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Vamos lá. Se as velocidades lineares são iguais, lembra que nós vimos na outra aula, aí tem que lembrar, que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Lembra, né? Nós vimos isso na aula passada, a relação da velocidade linear com a velocidade angular, que é vezes o raio. Raio de A, raio de B. Aí substitui esse WR aqui, ó, no lugar do VA e do VB. Aí vai ficar WA vezes R de A, o raio de A, igual ao W de B vezes o raio de B. Então substituir aqui e substituir aqui. Tranquilo? Tá, mas ter a velocidade não vai me dizer nada. Porque nas questões, por exemplo, a questão da bicicleta, que é uma questão que já caiu em vários concursos, já caiu no Enem, por exemplo, caiu no Enem uma questão teórica, por exemplo, dessa aqui da bicicleta, dando o desenho da bicicleta e perguntando o seguinte, todo mundo sabe, todo mundo já viu, se nunca viu, percebe isso só, que na roda traseira da bicicleta, que vai receber o movimento, né, que vem lá do pedal, então você pedala aqui, essa coroa transmite o movimento para a coroa de trás, que transmite o movimento para a roda. Então, o esquema da bicicleta nada mais é do que uma transmissão linear junto com uma transmissão angular. Porque, vamos supor que essa polia A aqui maior seja a roda, tá? E essa B, que é a menor, seja a engrenagem que está lá na roda. A engrenagem onde pega a correia aqui, ó, tá? Numa bicicleta de marcha, você tem várias, na roda traseira, você tem várias engrenagenzinhas dessa. Tem uma pequenininha, uma média, uma maior, aí vai aumentando, né? Às vezes tem 5 dessas, 7 dessas, né? Então depende da bicicleta, da quantidade de marchas que tem a bicicleta. E aí, quando você muda, o que é trocar de marcha? É trocar de polia. Pula da pequenininha para a média, da média para a grande, e assim por diante. Então, quando você muda de polia, de correia, você está mudando a velocidade que a bicicleta vai imprimir, né? Se você lembra bem, quando você muda de marcha, faz a bicicleta correr mais, ser mais rápida ou mais lenta, né? Quando você quer correr demais, o pedal fica pesado. Aí você pedala, faz força, a bicicleta corre dessa, ganha velocidade, né? Agora, quando você quer subir uma ladeira, que você quer subir devagarinho, mas não quer se esforçar tanto, você troca de marcha de novo, aí pedala, a bicicleta vai andando devagarinho, né? Perde velocidade. Então, quando você muda de coroa ou de engrenagens, você muda a velocidade da bicicleta. Aí na questão do Enem, que era teórica, perguntava o seguinte, de que maneira uma bicicleta ganha mais velocidade quando a coroa de trás está na menor, na média ou na maior? Aí tinha várias opções lá, nas opções de marcar da questão do Enem, tinha vários desenhos, desenhozinhos, né? E aí, nesse desenho que vocês vão ver, tem as coroas, tem as opções de marcar, e tem uma opção em que a coroa traseira, onde fica a roda, ela tem uma pequenininha, tá? A correia está na pequenininha, está na menorzinha, e tem uma outra, que aí fica entre essas duas, em que a coroa traseira é a grandona, tipo aqui, ó. Por exemplo, uma opção, ela está nessa coroa aqui, nessa engrenagem aqui, e na outra opção ela está nessa maior aqui, né? Aí tem umas outras que não vai influenciar em nada, que dá para eliminar. Ou vai ser na coroa pequenininha, da roda traseira, ou vai ser na coroa grande. Agora, como é que eu defino isso? Se vai ser na menorzinha ou se vai ser na grande, que a bicicleta vai correr mais, vai ganhar mais velocidade? Bom, lembra de frequência? Quantas vezes algo se repete, né? Então, se essa roda, finge que a roda... Aqui, ó, vamos para cá. Se essa roda girar muitas vezes, se dá uma frequência alta, uma frequência grande, girar muitas vezes, a bicicleta vai correr bastante, né? Se a roda girar poucas vezes, a bicicleta vai andar devagarinho, vai andar bem devagar, né? Então a ideia é que a roda traseira tem uma frequência grande, tem uma frequência alta. Então vamos lá.
Não tem nada de frequência aqui na fórmula. Não dá para usar essa fórmula aqui. Aqui também não tem fórmula. Então o que eu faço? Substituo aqui, ó. Lembra que W, velocidade angular. Velocidade angular. Uma das fórmulas é 2πf. Aqui, ó. Aqui está a sua resposta. Ó. No lugar do W de A e W de B, eu vou colocar 2πf. F é a frequência. Então vai ficar aqui, ó. 2πf de A vezes o raio de A. 2πf de B, raio de B. Com isso, tem 2π de um lado e do outro. Né? 2π aqui, 2π aqui. Corta, corta. Aí sobrou F de A vezes o raio de A, que é o raio da coroa, tá? Igual F de B vezes o raio de B. Com essa relação, aí essa relação que você tem que gravar, ó. Com essa relação aqui, você consegue definir facilmente em qual polia, em qual coroa, você tem que colocar a marcha lá, né, na traseira para a bicicleta correr mais. Então vamos lá. Vamos chamar aqui no seu desenho, vamos chamar aqui, ó, igual tá aqui no desenho, tá? A menorzinha de B, tá? Então a traseira aqui eu vou chamar de B, tá? E a dianteira onde está o pedal eu vou chamar de A. Coroa A, coroa B. O que eu faço para resolver isso aqui? Para saber se tem que ser a coroa pequena ou a grande. Pega essa fórmula aqui, ó, isola a frequência de B, que é da roda traseira, né? Se essa frequência for grande, a roda gira bastante, a bicicleta corre, né? Então isola esse FB aqui, ó, frequência da roda B, que é a traseira, e faz isso, ó. Frequência da B vai ser igual a... Passa o raio dividindo para lá, ó. Frequência da B é igual a frequência da A vezes o raio da A dividido pelo raio da B. Olha para essa fórmula aqui e me diz. Frequência da roda traseira não é inversamente proporcional ao raio da coroa? Então, se o raio for pequeno, que é essazinha daqui, a frequência é grande. Se o raio for raio grande, frequência pequena. Frequência pequena significa que a bicicleta vai bem devagar, vai lentamente, né? Raio pequenininho, raio pequeno, frequência grande. Frequência grande significa que a roda vai girar bem rápido e a bicicleta vai ganhar velocidade. Então a resposta da questão do Enem, em que a bicicleta ganha mais velocidade, é quando for colocada na menor coroa que tiver da roda traseira. Aí ela vai ganhar velocidade e você vai acertar a questão do Enem. Tranquilo? Então aí, aplicações que você tem que gravar essa relação aqui, beleza? E aí você resolve várias questões, tranquilo? De correr, corrente, engrenagens, belezinha? Então nessa bicicleta eu tenho essa transmissão do pedal para a coroa traseira e essa transmissão, que é da coroa traseira para a roda, como se fosse a coroa traseira é a B e a roda é a A. Então tem duas transmissões. Tranquilo? Essas são as transmissões de movimento. Espero que tenham gostado. Beleza? Física linda. Abraço.